graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 7. Primeiro Samuel, capítulo 7. O sermão dessa manhã, meus irmãos, será do versículo 2 até o final do capítulo. Do versículo 2 até o final do capítulo 7. Assim diz o Senhor nosso Deus. 1 Samuel 7, versículo 2 em diante. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel
e onde edificou um altar ao Senhor. Amém. Senhor Deus, nós te damos graças pela tua palavra lida nesse momento. E oramos mais uma vez a ti, pedindo que abençoe a pregação da palavra. Que nessa manhã, Senhor, possamos ouvir mais uma vez sobre a reconciliação que o Senhor promove, que o Senhor mesmo estabelece entre nós e o Senhor, por meio de Cristo. Que isso seja anunciado com fidelidade, que possamos ouvir o próprio Senhor falar e que nós venhamos a responder adequadamente à tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Provavelmente você já enfrentou algum tipo de problema na sua vida, ou até tem enfrentado com alguém, algo que você não consegue resolver, ou alguma coisa que você nunca conseguiu resolver. Um tipo de entrave, um tipo de briga, assim chamada irreconciliável. Isso pode ter acontecido com você há muito tempo, ou pode, como eu falei, estar acontecendo nesse exato momento. Parece não haver uma solução, parece não haver uma saída para que haja essa reconciliação. E brigas, meus irmãos, sem reconciliação, elas são frequentes, não apenas em nossos dias, mas se olharmos para a história da igreja, veremos que também isso aconteceu. Brigas irreconciliáveis. Sim, brigas que nunca chegaram a uma resolução, pelo menos não nessa terra. Veja, por exemplo, a briga tão conhecida entre Zwinglio e Lutero, no famoso colóquio de Marburgo. Na tentativa de unir ali o movimento reformado, o colóquio foi convocado em outubro de 1529. Os dois reformadores apareceram um diante do outro, juntamente com outros nomes famosos da reforma, como Martin Bucer, Philip Melanchthon e outros. Eles concordaram, em princípio, com 14 dos princípios ali, dos itens que estavam sendo debatidos. Como, por exemplo, com relação à questão do batismo, a igreja, a relação da igreja com o Estado, a própria continuidade histórica da igreja, entre outras coisas. Porém, nenhum acordo foi alcançado com relação à Eucaristia. Esse foi o grande ponto de divergência, a briga irreconciliável entre aqueles dois grandes nomes da reforma protestante. Lutero disse que Zwinglio era um homem muito bom, mas com um espírito diferente. E, portanto, se recusava a aceitar a sua mão de comunhão, oferecida com lágrimas. Para os colegas, Lutero comentou sobre Zwinglio e seus apoiadores: suponho que Deus o cegou. Essa foi a fala de Lutero acerca de Zwinglio. Brigas que não conseguem encontrar paz. Brigas sem reconciliação. Se isso é triste, se isso é algo difícil de lidar com relação aos nossos relacionamentos entre nós, seres humanos, principalmente no contexto de igreja, é algo que nós lamentamos profundamente. Quanto mais, meus irmãos, quando há uma briga, uma falta de reconciliação entre nós e o nosso Senhor. Muito pior é. Incomparavelmente pior é. E como é que nós podemos esperar que um Deus santo e justo, um Deus que é perfeito, ele possa se reconciliar com um povo que é infiel e pecador? Se esse tipo de briga, como eu mencionei, entre dois homens tão famosos, tão conhecidos, usados pelo Senhor, é uma briga triste, e é uma briga que não parece ter reconciliação, e de fato, pelo menos, ali não houve, como existir reconciliação entre o Deus eterno, infinito, perfeito e santo, e nós, criaturas finitas, pecadoras, distantes desse Deus? Como é possível existir esta reconciliação? É exatamente sobre isso que o capítulo 7 de 1 Samuel
nos ensina essa manhã. Sim, somente Yahvé pode reconciliar seu povo consigo mesmo. E após fazer isso, ele faz com que o seu povo experimente todas as bênçãos da aliança. Somente Yahvé, meus irmãos, pode reconciliar o seu povo consigo mesmo. E após fazer isso, ele faz com que o seu povo experimente todas as bênçãos da aliança. Veremos em 3 pontos. Veja, do versículo 2 ao versículo 6, veremos a busca por reconciliação. Do versículo 2 ao versículo 6. Do versículo 7 ao versículo 11, veremos a confirmação da reconciliação. E do versículo 12 ao versículo 17, veremos a conservação da reconciliação. Do 2 ao 6, a busca. Do 7 ao 11, a confirmação. E do 12 ao 17, a conservação da reconciliação. Volte os olhos ao texto e veja mais uma vez o que a palavra de Deus diz no versículo de número 2. 1 Samuel 7. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Criate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Qual é o contexto aqui? Se você conhece a história de 1 Samuel, você deve lembrar que capítulos anteriores, nós temos uma série de narrativas relacionadas a algo terrível que aconteceu com aquele povo. Começando no capítulo 4. O povo vinha se afastando do Senhor cada vez mais, o pecado havia se instalado de tal forma no meio da nação que até os sacerdotes estavam também corrompidos. E nos capítulos de 4 a 6, nós temos uma série de consequências que acontecem por causa desses pecados cometidos. Sendo ali o ápice a levada da arca até a terra dos filisteus. Os filisteus conduzem, eles pegam a arca e levam embora. Além de serem derrotados pelos filisteus, os israelitas perderam o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Veja, os capítulos anteriores mostram todo esse contexto sombrio e tenebroso no qual Israel se encontrava. Mas o início do capítulo 7 retrata aqui, logo no versículo 2, essa anatomia do arrependimento. Eu quero que você perceba isso. Dos versículos 2 a 6, nós temos aqui uma espécie de anatomia do arrependimento. E a primeira parte dessa anatomia é justamente a lamentação do versículo 2. É nos dado informações a respeito da arca, e essas informações aqui há muito debate entre os acadêmicos, meus irmãos. Muitos entendem que os 20 anos descritos referem-se ao período em que a arca chegou em Criate Jearim, até o tempo em que Davi a tirou de lá e a levou para Jerusalém. Já outros dizem que esse período específico refere-se ao tempo em que Israel demorou para se lamentar. Mas independente da posição aqui, o foco do versículo 2 é mostrar algo surpreendente. Um povo que depois de demonstrar tanta infidelidade ao seu Deus, finalmente encontra-se em espírito de lamentação. Israel finalmente entendeu a sua culpa. O versículo 2 diz que toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. O texto não nos diz exatamente quantas lamentações aconteceram aqui, mas há uma ênfase nessa natureza da lamentação verdadeira. De fato, eles estão aqui demonstrando o arrependimento. Israel está lamentando o seu pecado. Esse é o motivo do lamento. No capítulo 4, Israel sofreu, como eu disse, uma dura derrota. Deus castigou o seu povo severamente. O povo havia tentado tratar Yahvé como os filisteus tratavam os seus falsos deuses, como se ele fosse um tipo de amuleto, e não o Deus soberano, como se eles pudessem controlar Yahvé. E você observa que o final do capítulo 6 mostra esse povo ainda com uma dura cerviz. Veja, o final do capítulo 6 evidencia isso, versículo 19. Capítulo 6.
Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Criade-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros, um povo de dura cerviz, que insistentemente mantinha-se em seus padrões pecaminosos. Entretanto, o versículo de número 2 começa a nos dar uma luz. Algo diferente começa a acontecer. Algo sobrenatural começa a mexer com todo Israel, e eles passam a lamentar a sua iniquidade, a vestir um luto espiritual, a perceber a sua miséria e a se demonstrar insatisfeitos com a sua realidade espiritual. É o que está acontecendo aqui no versículo 2. Lamentação pelo pecado, lamentação pela desobediência aos mandamentos de Deus. Mas perceba que não para aqui. Essa lamentação ela ocorre de tal forma que no versículo 3 nós também vemos algo surpreendente. A segunda parte da anatomia do arrependimento. A pregação da palavra. Veja, o versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Samuel volta à cena. Se você conhece, como eu disse, ou se você não está lembrado agora, lê depois com calma os capítulos anteriores, do 4 ao 6. Samuel fica de lado, ele não é mencionado, mas agora, no capítulo 7, ele volta à cena aqui nessa narrativa, aproveitando aquela situação de lamento do povo e começa a proferir um sermão, a pregar a palavra diante do povo. De fato, é um pequeno sermão. Samuel está aqui repetindo as palavras da aliança. Palavras essas que já foram proferidas no passado. Gênesis capítulo 35, versículo 2. Josué capítulo 24, versículo 14. Em sua pregação ele está dizendo o seguinte, que o povo realmente estava arrependido. E se estava arrependido, melhor dizendo, se vocês estão arrependidos, então vocês precisam fazer 3 coisas. 3 coisas são necessárias para que vocês venham a demonstrar realmente esse arrependimento. Primeiro, tirar os deuses estranhos. Ele fala isso no texto. Segundo, preparar o coração. E terceiro, servir exclusivamente ao Senhor. Tirar os deuses estranhos, preparar o coração e servir exclusivamente a Yahvé. Percebem, meus irmãos? A importância dessas 2 partes aqui, que constituem a anatomia, essa primeira parte, que é as 2 primeiras partes de um verdadeiro arrependimento. Inicialmente, a gente vê no versículo 2 que o arrependimento é uma obra divina, operada internamente pelo Espírito Santo em nossos corações. Contudo, perceba que há um segundo passo, uma ação externa, onde Deus usa seus servos na pregação da palavra para persuadi-los ainda mais com relação ao seu estado miserável. Deus, pelo seu Santo Espírito, opera no coração do povo, provoca ali o lamento, conduz o povo ao arrependimento, mas ao mesmo tempo Deus utiliza também o seu agente externo, o pregador, o seu ministro, para proclamar a palavra e através disso conduzir o povo ao arrependimento verdadeiro. Mas não somente isso. Nos versículos 4 a 6, vemos mais 2 partes dessa anatomia do genuíno arrependimento. Veja, a terceira parte é o abandono do pecado. O abandono do pecado. Versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Esse versículo nos mostra que imediatamente, não depois de um tempo, não depois de uma longa espera, mas após ouvirem aquele sermão, as palavras da aliança sendo proferidas, imediatamente, eles respondem à pregação que acabam de ouvir de Samuel
e tiram do seu meio os Baalins e Astarotes e passam a servir somente ao Senhor. O arrependimento é marcado não apenas por uma compulsão interna contra a nossa condição de miséria, mas também por uma atitude externa que visa minar esse estado, que visa eliminar essa situação. É um misto de apreensão com ação. Mas não apenas isso. Há mais uma característica aqui, mais um aspecto dessa anatomia. Versículo 6. Humilhação diante do Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e lhe disseram: pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. A expressão aqui, meus irmãos, derramaram água, também é outra que tem uma grande discussão entre os teólogos, entre os comentaristas, para saber exatamente o que significa aqui. O que esse ato ele representa naquele contexto. E pelo próprio contexto, uma vez que posteriormente a esse ato você tem a menção aqui do jejum, isso parece estar ligado a uma demonstração gráfica, visual, do estado do coração deles. Com isso, é como se eles estivessem representando os seus corações se derramando diante de Deus em estado de humilhação. E observe que é o que acontece depois, o jejum. O jejum é feito por eles ali. E como você sabe, o jejum ele é a retirada de algo vital de nossas vidas para visarmos ou visando algo ainda mais, infinitamente mais vital. Quando o povo jejua, ele faz isso. Ele deixa de lado algo vital para a sua existência, demonstrando assim a sua dependência de algo que é infinitamente mais vital. Estar reconciliado com o seu Deus. Servir exclusivamente ao seu Deus. Sim, a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com o nosso Deus é muito mais vital do que o alimento que temos. Logo após esses atos de humilhação, esses atos externos de humilhação, físicos ou representativos, eles agora se humilham oralmente. Eles verbalizam, vocalizam a sua humilhação, proferindo assim uma oração. Pecamos contra o Senhor. Uma oração de confissão, uma oração de demonstração de culpa, de que eles reconhecem o seu estado e falam isso diante de Yahvé. Pecamos contra Yahvé. Pecamos contra ti, Senhor. O que temos aqui, meus irmãos, nesses versículos, é a maneira adequada de buscarmos reconciliação com Deus. A primeira coisa que percebemos claramente é que o Senhor é quem inicia todo esse processo. É Ele quem busca a reconciliação. Você lembra do sermão que eu já preguei aqui em 2 Coríntios capítulo 5, do 18 ao 21? Logo, a primeira parte daquela perícope, o apóstolo Paulo nos ensina que é Deus quem busca a reconciliação. Pois bem, você tem diante de você nesse momento aqui, esse texto, uma exemplificação veterotestamentária dessa verdade. Deus está buscando a reconciliação. É assim que acontece. Deus busca. Deus quem inicia o processo. Deus quem faz isso. Entretanto, esses versículos também nos ensinam que há aqui uma série de exigências, de respostas que o povo precisa demonstrar que comprovem que esse arrependimento é genuíno. Uma coisa não anula a outra. Deus busca o pecador para que haja reconciliação, e o pecador possui a obrigação de responder a Deus com genuíno arrependimento. O texto que eu acabei de citar, 2 Coríntios 5, 18 ao 21, mostra isso também. Ali Paulo roga aos coríntios que se reconciliem com Deus, mostrando assim a responsabilidade deles. Deus busca a reconciliação, mas vocês, coríntios, também devem responder a isso.
Esse ensino, meus irmãos, esses versículos, está expresso de uma maneira confessional em nossos símbolos de fé. A pergunta 76 do nosso Catecismo Maior diz assim: o que é o arrependimento que conduz à vida? Resposta: o arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela qual, ao reconhecer e sentir não somente o perigo, mas também a torpeza e a odiosidade dos seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto entristece pelos seus pecados e os abomina, que os abandona e se volta para Deus, com a intenção de andar constantemente com Deus em todos os caminhos da nova obediência, esforçando-se para isso. Percebe? A resposta do nosso catecismo, com toda a precisão teológica, ensina, reverbera o que acabamos de ouvir desses versículos. Yahvé busca reconciliação com o seu povo, e ele o faz experimentar verdadeiro arrependimento. Será que isso te faz amar ainda mais o teu Senhor nessa manhã? Quando você se lembra qual era o seu estado sem Cristo e pensa nessas verdades, em todo o processo que Deus operou para te conduzir ao arrependimento, em provocar no teu coração a lamentação pelos teus pecados, em fazer com que você ouvisse a palavra dele sendo proclamada pelos seus servos, em conduzi-lo também a todo esse processo de humilhação, de confissão de pecados. Será que isso não te faz amar mais o teu Deus? A sua misericórdia, a sua graça demonstrada sobre você? Pense nas inúmeras vezes que você já desfrutou dessa anatomia do arrependimento. Não apenas no momento em que você foi convertido a Cristo, mas todos os dias após a sua conversão. Porque sim, é justamente isso que acontece, meus irmãos. Toda vez que nós somos conduzidos por Deus ao arrependimento, nós passamos por isso, por esse processo. Há uma condução de lamentação. Isso me faz lembrar agora de um texto do puritano William Perkins, que, falando sobre as razões pelas quais Deus pode trazer aflição ao seu povo, ele menciona que a primeira delas, logo, é que o Senhor conduz o seu povo à aflição, ou traz sobre o seu povo a aflição, para que o seu povo considere os seus pecados. Considere acerca dos seus pecados. Foi o que Deus fez aqui com Israel. E é o que Deus faz com você e comigo toda vez que Ele traz aflição sobre nós, para que nós venhamos a ponderar sobre os nossos pecados e possamos lamentar sobre esses pecados. Não é para ficar pensando sobre os pecados no sentido de se deleitar no pecado, mas é para pensar na sua vileza, na sua gravidade diante de Deus e confessá-los a Deus. Mas eu pergunto a você, essa tem sido a sua experiência? O genuíno arrependimento? Essa anatomia aqui descrita, ela pode ser vista em sua vida? Você já experimentou ou tem experimentado, por causa dos seus pecados, um luto espiritual? Uma insatisfação tremenda com o seu estado espiritual? Uma sensação de que continuar desse jeito que você está caminhando não dá mais? Sabe como é isso? Que você volta a pecar nas mesmas coisas, repetir os mesmos erros, profanar o nome do Senhor, pecar contra Ele, desobedecer a sua palavra, e você ter essa sensação de que não dá mais para viver assim. Um lamento realmente profundo, como o de alguém, ou muito mais profundo do que alguém que perde um ente querido e lamenta pela aquela perda. Quando você se vê rodeado por práticas pecaminosas, é essa a apreensão que toma conta da sua alma? Essa descrita aqui, de lamento pelos seus pecados? Além disso, você tem utilizado bem as ferramentas que o próprio Deus tem dado a você através dessa igreja para compungir o seu coração? Você tem feito isso? Quantas ferramentas o Senhor Deus tem te dado nessa igreja? Eu estou falando apenas dessa igreja, a igreja que você congrega, a igreja que você faz parte, sem falar de outras ferramentas que o Senhor Deus te dá
fora da igreja? Você tem usado as ferramentas? Você é como aqueles que existem em nossos dias, né? Não só de hoje, na verdade. Há apreciadores de culto. Como alguém que fica diante de um streaming ali, ele fica passando, escolhendo qual filme, qual série melhor para poder assistir, ele fica diante de um culto apreciando e só mesmo admirando o que é dito e o que é feito. Apreciadores de bons sermões, de boas ilustrações, da oratória do pregador, da teologia, ou analista de ortodoxia, que fica o tempo todo analisando e vendo se realmente está de acordo com o padrão. E nenhum momento cultua, e nenhum momento está usando os meios de graça para poder o seu coração ser compungido, ser conduzido ao arrependimento, mas apenas teorizando, apenas analisando, apenas fazendo isso. Analisa o nível de ortodoxia dos outros, mas não vê que a sua própria é morta. Você tem jogado seus baalins e assarotes fora também? Veja que isso estava no meio do povo. No meio do povo havia esses falsos deuses. E como ouvimos hoje aqui na leitura sequenciada, onde o presbítero falou sobre isso, a importância de nós largarmos de uma vez por todas o pecado de idolatria. Veja o sermão mais uma vez falando sobre isso, irmãos. E aí você olha para o texto e diz, é claro que eu não tenho baalins em minha casa, é claro que eu não tenho altares a Astarote, é claro que eu não tenho. E nem a um santo católico, e nem a uma outra imagem, eu não tenho. E no seu coração, e na sua mente, e lá no âmago do seu ser, quem domina a sua vida? Quem é aquele que recebe o culto da sua vida? Quem é? É triste como conseguimos fazer de coisas boas, inclusive ídolos. E muitas vezes não percebemos isso. Como também já foi mencionado aqui. Até mesmo filhos podem tomar o lugar do Senhor em nossas vidas. Até mesmo a boa teologia reformada pode se tornar um ídolo. Quem são os seus baalins, se você tem? Quem são? Vasculhe, procure, e quando encontrá-los, não há outra atitude a não ser destruí-los, queimá-los, jogá-los fora. Pode ser aquilo que você menos acha que possa se encaixar nisso, mas até mesmo coisas que aparentemente não tem nenhum problema, podem ter se tornado já um ídolo. Fazer isso, meus irmãos, é uma demonstração de responder aos sermões pregados. O povo não fez isso. Ouviu Samuel pregar a palavra e respondeu imediatamente, pegando os ídolos e jogando fora. E serviram somente ao Senhor. Então você está ouvindo hoje de novo um sermão que toca, ainda que o sermão não seja o seu foco principal na idolatria, mas um dos subpontos do sermão toca no pecado, idolatria. Está ouvindo isso de novo e você permanece com ídolos no seu lar, ídolos no seu coração? Então é porque você não está respondendo como o povo respondeu aqui. Você está cada vez mais tardando em fazer isso, em responder ao sermão. Deus fala continuamente contra isso e você permanece assim agindo. Você tem confessado o seu pecado publicamente? Não estou falando para você pedir licença no culto solene, vir à frente, no microfone e falar o que você fez, o que você pensou. Estou falando quanto a você chegar no seu quarto, erguer a sua voz e falar ao Senhor de uma maneira clara, explícita: Senhor, eu tenho pecado contra ti. E descrever os pecados. E citar os pecados diante do Senhor. E dizer o que você tem feito de horrendo, de terrível contra Ele, se você tem feito isso. Na verdade, seja qual for o seu pecado, não precisa ser tão grave assim. Você
Seja qual for o seu pecado. Inclusive pecados menos graves. Você tem confessado a Deus. Confessado com a sua boca. O Deus que reconcilia o povo consigo mesmo é o mesmo Deus que transforma esse povo para ser santo e irrepreensível diante dele. Não existe isso de Deus reconciliar alguém consigo através de Cristo e deixá-lo numa condição igual, semelhante ao que ele estava antes. De forma alguma. A partir do momento que você foi reconciliado com Deus, quando você teve o arrependimento para a vida, uma vez acontecido na sua vida, você foi reconciliado para andar em santidade, de forma irrepreensível diante do Senhor. É assim que Deus faz, meus irmãos. Ele busca a reconciliação conosco, e foi justamente o que ele fez através de Cristo Jesus. Enviou o seu Filho para nos reconciliar com Ele mesmo. Mas o Senhor não apenas ele busca a reconciliação, ele também confirma essa reconciliação, do versículo 7 ao versículo 11. Veja o versículo 7 mais uma vez. A confirmação aqui, o início da confirmação da reconciliação. Versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. O versículo 7 diz que os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados ali em Mispa. E automaticamente a atitude dos filisteus foi subir para lá com suas espadas e seus escudos, se colocarem em formação de guerra para lutarem contra Israel. Eles viam Israel, meus irmãos, como uma ameaça. E por isso mesmo, não poderiam deixá-los em paz. Entretanto, o que percebemos é que nessa confirmação aqui de reconciliação, a visão de Israel acerca de quem Deus é começa a mudar. Lembre-se que no capítulo 4, Israel tratou Deus como uma espécie de amuleto da sorte. Como se, em posse da arca, tendo a arca em suas mãos, seria suficiente para vencer qualquer batalha. Veja o capítulo 4 com calma depois, você verá isso. Nós vamos lutar contra os nossos inimigos. Se tivermos a arca, seremos vitoriosos. Ela está conosco, está à nossa frente. A vitória está garantida, como um amuleto, como uma espécie de pé de coelho. Mas agora, a partir desse texto aqui, começamos a perceber uma mudança na teologia israelita. Veja o versículo 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Veja como essa teologia começa a mudar. Em meio ao arrependimento e confissão pública do pecado, eles dizem a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor. E a primeira demonstração dessa mudança aqui na teologia de Israel, meus irmãos, é que eles entendem que não podem controlar a Deus, apenas clamar. Eles entendem, teologicamente, que eles não podem controlar a Deus, mas apenas clamar. Se por um lado é verdade que Deus jamais se deixará controlar, por outro lado também é verdade que Ele está sempre disposto a receber a verdadeira devoção. Os israelitas estão dizendo: nós não precisamos da arca. Precisamos de alguém que clame por nós. Precisamos de alguém que interceda por nós. Precisamos de alguém que o Senhor tenha os seus ouvidos atentos ao seu clamor, às suas súplicas. Um homem como Samuel. Por isso, Samuel, clame ao Senhor por nós. Não controlamos o Senhor de forma alguma. Pecamos achando isso. Precisamos clamar a Ele. Precisamos de um mediador que faça isso. Mas há também uma segunda noção teológica que muda aqui por parte de Israel. A batalha seria vencida não por eles, não por Israel. A batalha não é vencida por nós, mas por Yahvé. Deus é quem luta pelo seu povo. Deus é quem luta pelo seu povo. Percebe como Deus confirma a reconciliação? Ele faz o seu povo conhecê-lo melhor.
conhecê-lo de uma maneira mais profunda e verdadeira, conhecer o seu ser, seus atributos, suas obras, para que a reconciliação venha a ser confirmada. Logo na sequência, meus irmãos, nós vemos que Yahvé confirma essa reconciliação, cumprindo a pregação de Samuel. O texto nos diz, de uma maneira sobrenatural, que Deus, ele trovejou, e grande estampido aterrou os filisteus, e estes foram derrotados. A todas essas ações aqui descritas, o versículo 9 resume dizendo: o Senhor respondeu ao seu clamor. Samuel clama e o Senhor respondeu ao seu clamor. Ao clamar, o Senhor troveja, o Senhor aterroriza, o Senhor derrota. Yahvé, e não Israel, luta pelo seu povo. A reconciliação está completa, está confirmada. Depois de fazer o seu povo experimentar genuíno arrependimento, Yahvé agora faz com que eles conheçam a Ele melhor e experimentem redenção. Você vê? O holocausto é oferecido, os pecados são perdoados, os inimigos são derrotados. Aquilo que Yahvé havia prometido pactualmente para o seu povo, Ele entrega, Ele lhes dá. Você consegue perceber que essa é exatamente a nossa experiência? Depois de reconhecer a miséria do pecado em nossas vidas e se arrepender deles, não é exatamente isso que você faz? Você corre para os braços daquele que pode resolver qualquer problema, qualquer mal? Não é essa a sua experiência? Diante disso, será que o teu coração não arde em conhecer mais ao teu Deus? Ou você já está conformado com o que você conhece dele já? Já tenho 10, já tenho 30 anos de fé, já tenho uma vida inteira, já sei tanto de Bíblia. E parece um absurdo ouvir isso, de fato é. Mas há pessoas que pensam assim, que têm isso em seus corações, que demonstram com as suas atitudes uma soberba com relação ao conhecimento que possuem, achando que já é suficiente, que estão fartos do conhecimento divino, como se já soubessem de tudo, resolvessem todas as equações, todos os problemas, tivessem a solução para tudo. Já conheço a Deus profundamente. Passaremos uma eternidade e ainda continuaremos a conhecer ao nosso Deus. Quanto mais nessa terra, quanto mais na condição que estamos ainda de pecadores, precisamos continuar prosseguindo em conhecimento do nosso Deus. Sempre há algo para corrigirmos em nossa teologia. Não olhe para Israel como se fossem apenas eles que precisavam de uma correção teológica. Você e eu precisamos também. Precisamos também. Reconhecer isso faz parte dessa confirmação da reconciliação. Meus irmãos, em Cristo, o Senhor, Ele se deu a conhecer muito mais a nós. Devemos louvar ao nosso Deus, porque em Cristo o conhecemos mais. E em Cristo, nossos inimigos são aterrorizados e derrotados sem mexermos um dedo sequer. O que foi que você fez pela sua salvação? O que foi que você fez pela redenção? O que foi que você fez? O que foi que nós fizemos? Nós entramos com a parte dos nossos pecados. Essa é a nossa parte. A nós cabe o corar de vergonha. Mas ao Senhor pertence a salvação. Além disso, você consegue observar aqui a importância do ministério de intercessão daquele que Deus colocou nessa posição. Sim, de fato, os ministros cumprem esse papel de orarem pelo povo, e isso é maravilhoso, e oramos uns pelos outros, mas a figura aqui de Samuel aponta principalmente para o nosso Redentor, para o nosso Cristo, para aquele que intercede por nós diariamente.
e que não apenas já expiou todos os nossos pecados, mas continua a orar por nós diante do Pai. Toda vez que você e eu fraquejamos diante de Deus, cometemos pecado contra o Senhor, lá temos um sumo sacerdote intercedendo por nós. Isso não te faz mais grato nessa manhã ao Senhor, por te lembrar disso mais uma vez? A tua reconciliação, se de fato você está em Cristo, a tua reconciliação com Deus já está confirmada. Confirmada. Porque Ele mesmo bradou na cruz do Calvário: está consumado. Mas não apenas o Senhor, Ele busca reconciliação e Ele confirma a reconciliação com o seu povo. Ele também conserva essa reconciliação. Veja, versículos 12 a 17. Primeiro versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor, meus irmãos, Ele dá ferramentas para o seu povo entender que essa reconciliação não é algo passageiro e frágil, mas é algo sólido como uma rocha chamada Ebenezer. E a partir do versículo 12, o texto nos diz que depois daquela grande vitória, Samuel pega uma pedra e coloca entre Mispa e Sem, dando-lhe o nome de rocha de auxílio, pedra de socorro, e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. O que Samuel está fazendo é estabelecer um memorial para o povo de Israel, um memorial que faria qualquer um lembrar, quando passasse por aquele caminho, que a reconciliação foi buscada, confirmada e conservada. Um verdadeiro registro de que o Senhor é pacificador. Busca a reconciliação, confirma a reconciliação e conserva esta reconciliação com o seu povo. Ele faz isso demonstrando através disso um memorial que conserva essa reconciliação. Era um memorial também da derrota dos filisteus, da derrota dos inimigos do povo, mas também um memorial da restituição que o Senhor concedeu a Israel. Versículo 14, veja: as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Portanto, o memorial é completo: reconciliação, derrota dos inimigos e restituição das cidades. Além disso, esse memorial serviu para testificar o livramento do Senhor durante todo o ministério de Samuel. Versículo 13. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Enquanto aquele juiz, sacerdote e profeta estivesse ali ministrando em Israel, esta reconciliação estava preservada. Era um grande memorial que toda vez que o povo o contemplasse, eles poderiam dizer e deveriam dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas perceba que não apenas o Senhor nos dá um memorial que conserva essa reconciliação, Ele também nos entrega agentes para que possam nos lembrar, através da instrução da sua palavra, que Deus conserva a sua reconciliação. Versículos 15 ao 17. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel, de ano em ano. Fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar. Esses últimos versículos descrevem brevemente o ministério de Samuel. Ele foi um agente constante da voz do Senhor no meio do seu povo. A sua casa era em Ramá, como se fosse o seu escritório pastoral, por assim dizer. Mas ele não ficava apenas ali. Ele passava por todo Israel, todo ano, como um memorial vivo, levando a palavra de Deus. Se você não pudesse encontrar Samuel em Ebenezer,
sacerdote de Deus, se você não pudesse passar, melhor dizendo, por Ebenezer e ver o memorial ali, petrificado, você ouviria da boca do sacerdote vivo o testemunho de Deus, a reconciliação conservada. Que obra de graça, meus irmãos. Yahvé conserva a reconciliação com o seu povo, dando-lhe memoriais e agentes. Memoriais que vão apontar, que vão testificar dessa reconciliação. E agentes que irão proclamá-la, anunciá-la para você constantemente. É maravilhoso vermos que essa é exatamente a nossa experiência na Nova Aliança. E de uma maneira muito mais profunda. Não é isso que a gente vê na cruz do Calvário? Podemos olhar para a cruz e dizer: ali está o meu Ebenezer. Eu posso olhar para a cruz e você também nessa manhã e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Ver toda a sua obra consumada, confirmada e ali já cravada, conservada, de reconciliação. A nossa pedra de auxílio, a nossa rocha, o nosso socorro, que é Cristo Jesus. Podemos olhar para Ele e descansar nessa conservação da sua reconciliação. E é justamente por causa dessa obra que é conservada, essa reconciliação conservada, que hoje você pode, nessa manhã, dar um basta a essa vida de pecado. Agora. Há poder na cruz para isso. Há poder no sangue de Cristo para isso. Para não apenas lhe purificar de todo o pecado, da culpa do pecado, mas também lhe santificar. E você sair hoje, nessa manhã aqui, deste culto, com a vida completamente transformada. Através do Ebenezer. Através daquele que nos ajudou até aqui. Além disso, meus irmãos, para nós que já estamos em Cristo, nós podemos contemplar também essa reconciliação sendo conservada através de memoriais e dos agentes da Nova Aliança. Não é justamente o que nós vemos nos sacramentos? Na ceia do Senhor, principalmente. Não, ela não é, como nós já temos asseverado isso tantas vezes, apenas um memorial. Mas ela também é um memorial. E toda vez que você toma do pão e do cálice, quando você toma do corpo e do sangue de Cristo, através desse memorial que você prova, que você vê, que você sente o cheiro, que você toca, esse memorial testifica para você, toda vez que você experimenta, que você senta à mesa do Senhor, Ele está dizendo para você: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui. Da mesma forma, isso ocorre toda vez que a palavra de Deus é proclamada pelos seus agentes. Deus fala mais uma vez para você nessa manhã. A obra de Cristo, a reconciliação que Deus fez por meio de Cristo está conservada. E Ele usa o seu agente agora para lembrar disso. A obra está conservada. Ele faz isso através da pregação pública, principalmente, mas também conduzindo seus agentes de casa em casa. Eis um dos textos bíblicos que mostram, que fundamentam o trabalho pastoral de visitação. Isso nos faz lembrar imediatamente de Atos capítulo 17. Perdão, Atos capítulo 19. Quando o apóstolo Paulo, ele se despedindo da igreja de Éfeso, dos presbíteros de Éfeso, ele menciona o seu trabalho pastoral naquela cidade. E que ele passou de casa em casa ensinando a palavra. Da mesma forma, Samuel também ia de cidade em cidade, levando a palavra, instruindo o povo, pastoralmente cuidando do povo. Ele anunciava isso publicamente. E ele cuidava também particularmente de cada família. Não é essa a experiência que você tem tido? Pelos agentes de Deus, a palavra sendo proclamada deste púlpito,
e o cuidado na visitação pastoral. Sabe o que é isso? Dentre outras coisas, Deus te lembrando que a obra da reconciliação está conservada. Mesmo depois da morte de Zwinglio, segundo alguns historiadores, tomando conhecimento disso, Lutero pronunciou a seguinte sentença: estão vendo? Eu estava certo. A morte de Zwinglio prova que ele estava errado. Bem típico de Lutero. É triste, não é, meus irmãos? É triste. Mas, infelizmente, algumas brigas são irreconciliáveis nessa terra. Não tome isso como uma justificativa para você não buscar a reconciliação com o seu próximo. Porque justamente essa obra de reconciliação que Deus busca, confirma e conserva, nos conduz a buscarmos a reconciliação com o nosso próximo. Mas, infelizmente, há ocasiões em que algumas coisas se tornam irreconciliáveis nessa terra, como aconteceu com aqueles homens, pelo menos nas questões teológicas. Contudo, pior situação que qualquer um desses conflitos históricos é a daquele que está ainda numa condição de não reconciliado com Deus em Cristo. Se você está nessa condição nessa manhã, se você ouve a palavra de Deus mais uma vez nessa manhã e você ainda não experimentou essa reconciliação, o que lhe espera é o que está descrito no versículo 10. Virá o Senhor sobre você com grande estampido e terror. E com certeza Ele lhe derrotará. Se você não for reconciliado com Deus por meio de Cristo, o que lhe espera é uma derrota eterna. Que o Senhor Deus nos ajude, meus irmãos, a perseverarmos e a respondermos adequadamente quando Ele proclama a sua palavra. Especialmente lembrando-nos de que Ele, o Senhor, Yahvé, o Deus da aliança, é Ele mesmo, quem busca a reconciliação com o seu povo. E quando faz isso, Ele o abençoa com as bênçãos da aliança. Que o Senhor Deus abençoe a cada um de nós essa manhã. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra proclamada. E pedimos a ti, Senhor, que aplique em nossas vidas. Que cada homem, mulher e criança aqui que ouviu o teu evangelho, que ouviu a tua santa palavra, venha a responder como o Senhor ordena, demonstrando arrependimento verdadeiro e sincero, confissão de pecados, transformação de vida, obediência à tua palavra. Ó Deus, nos conduz a isso, porque sem ti nada podemos fazer. Abençoa o teu povo grandemente com a santificação, Senhor. Graças te damos por nos lembrar também, nessa manhã, que fomos reconciliados pelo Senhor através de Cristo Jesus e que essa reconciliação foi buscada por ti, confirmada por ti e conservada por ti. A ti louvamos, ó Deus, por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.